Oi, gente! Bem-vindos ao Pode Viajar Comigo? O episódio de hoje é sobre um assunto que eu vivo intensamente e que, confesso, é uma grande paixão: viver e vender destinos. E não é qualquer destino, não. Hoje a gente vai falar principalmente do Rio de Janeiro, mas, obviamente, também vamos falar do mundo, com o olhar de quem trabalha, viaja e compartilha experiências com propósito e muita bossa. Por isso, eu tenho aqui duas mulheres maravilhosas comigo, a Roberta Werner, que é referência no marketing de destinos, com trajetória impressionante na hotelaria, em eventos globais, e agora à frente do Visit Rio, literalmente vendendo o Rio para o mundo. E a Flávia Pires, uma viajante apaixonada, carioca de alma e de origem, que já esteve em mais de 115 países e compartilha suas experiências nas redes e no blog Flávia Explora. Ela já fala de hotéis, roteiros, lifestyle, com aquele olhar esperto de quem já viu de tudo, mas ainda se encanta com o Rio. Eu, como concierge, tenho o privilégio de mostrar o Rio para os meus clientes com esse olhar de quem vive aqui e ama essa cidade. A ideia de hoje é conversar sobre como promover uma cidade, como enxergar um destino com afeto e visão, lifestyle, cultura, turismo, os mega eventos, os bastidores e, claro, daquela bossa carioca que só quem vive sabe como é viver no Rio e, ao mesmo tempo, viajar o mundo. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Eu admiro muito o trabalho das duas. É um prazer conhecer a Flávia, que eu, enfim, fiz todo um movimento para chegar aqui hoje. A Roberta, eu já acompanho o trabalho dela há muito tempo, desde a parte da hotelaria, e hoje está de frente ao Visit Rio, que, para mim, como eu comecei com essa parte do concierge muito com receptivo, que eu acho que você acompanhou também lá atrás, é de suma importância a gente ter essa representatividade da nossa cidade do Rio de Janeiro, que, para mim, é a mais bonita do mundo. Onde quer que eu vá, quando eu volto ali, que eu passo a Lagoa, que eu vejo o Cristo, que eu tenho todo aquele... O cenário carioca, ele é um cenário deslumbrante. Então, estou muito feliz em receber vocês e animada para o nosso bate-papo. Então, pessoal, o que eu falei, eu recebo gente do mundo todo no Rio. É realmente surpreendente como ele se apaixona pela cidade, mesmo com os desafios, né? E a reação é quase sempre. A gente estava falando isso antes de começar a gravação, que é aquilo: nossa, eu não imaginei que era assim. As pessoas chegam receosas e depois elas se apaixonam. Muitas querem vir todo ano, outras querem investir em imóvel para ter o cantinho delas, que elas, enfim... Uma vez que elas virão todo ano, elas trazem famílias, elas trazem amigos. E é interessante a gente observar, né, a reação do cliente ou do amigo ou da pessoa que chega aqui com medo, receoso, e essa evolução até o dia de ir embora, né? O que vocês acham? O que vocês contam? Bem, primeiro, assim, um super prazer estar aqui. Na verdade, falar do Rio de Janeiro para mim é uma ordem, né? Assim, então... convite, nem hesitei, né? Onde quer que você me convide para falar do Rio, é sempre uma delícia. E poder te rever, então, uma alegria, né, imensa. Muito bom. A gente, né, enfim, falando um pouquinho sobre esse processo, né, eu acho que assim, o Brasil está muito na moda, né? E o Rio de Janeiro, sem dúvida, é a cereja do bolo. Sim. E aí, quando você, né, enfim, tem um destino como um Rio de Janeiro, né, assim, para você vender, para você botar na prateleira, né, assim, o céu é o limite, né? Assim, o Rio de Janeiro, ele é incrível, né? Assim, perspectivas absolutamente diferentes, né? Um destino para todos os bolsos e todos os gostos. Então, é realmente poder encontrar esse movimento e, assim, destinar com narrativas próprias para cada um desses clientes que, de alguma forma, foram inspirados para vir ao Rio, né? E procuram uma cidade maravilhosa para visitar. Sim. Com certeza, gente. O Rio é minha casa de origem. Eu morei 20 anos fora do Rio. Eu voltei tem 9 anos e aqui que eu escolhi de passar o resto da minha vida, de ter minha base. Poderia ter a base em qualquer outro lugar do mundo, mas o Rio de Janeiro sempre foi a minha casa e sempre será. E aqui que eu escolhi para viver, e sou uma carioca apaixonada pela cidade. Eu brinco que só eu posso falar mal do Rio, tá? Só eu tenho propriedade para falar mal do Rio. Eu não admito que ninguém fale mal do Rio. Sim. No final, somos todos embaixadores dessa cidade, né? Então, eu me sinto uma embaixadora do Rio. Se a gente não, né, defender a nossa cidade, né, as nossas raízes e onde a gente vive, quem vai fazer esse trabalho, né? Então, acho que a gente tem essa obrigação mesmo, né? Sim. Com eu certeza. acho que, como a Roberta falou,
O Rio está na moda. A gente também estava conversando lá atrás, nos bastidores, sobre isso. Acho que um pouquinho antes de você chegar, que eu notei que do ano passado para esse ano, principalmente pós-pandemia, o Carnaval, que obviamente é uma época que traz muita representatividade para o Rio de Janeiro, né? Existem outros carnavais em outras cidades, mas o Rio traz toda a questão da Sapucaí, que é o maior show do mundo e tudo mais. E eu vi um movimento muito grande pós-pandemia, depois que as pessoas puderam voltar a viajar. E eu acho que do ano passado para esse ano eu tive a certeza absoluta que o Rio entrou no calendário mundial, igual tem o Wimbledon, tem o Roland Garros, tem eventos mundiais muito importantes. Eu acredito que o Carnaval, esse ano, ele teve aquele selo, porque eu vi um movimento turístico de países mesmo falando, que não são os italianos, não são os franceses, não são os argentinos, de países que eu não vi esse movimento de suecos, de suíços, de pessoas da China, chineses, que os chineses vinham mais para congressos e coisas pontuais, assim, um crescimento muito grande desse Carnaval nesses 2 últimos anos, né? E o que você acha em relação a isso? Você acha que teve esse crescimento nesses últimos anos dessa procura do Rio? Eu acho que assim, a gente está vivendo, né, assim, vários processos, né, e são vários elementos que estão configurados dentro, né, desse resultado extraordinário. Então, a gente está falando, né, de uma política pública que realmente está olhando com mais seriedade, a gente está falando de um trabalho, né, de uma iniciativa privada como o Visit Rio, né, assim como uma empresa como o Visit Rio, né, triangulando esse processo. Então, você tem um aumento e um incremento de malha aérea, você tem hoje, né, um processo digital muito forte, né, então as social medias ajudam muito a despertar e fazer esse processo acontecer. Então, dito isto, né, assim, visto esse movimento, né, assim, a 4 várias mãos, você consegue projetar a imagem do Rio para fora e realmente fazendo com que as pessoas tenham um maior interesse em visitar um país que até então, né, a gente sabe que tem uma conversão do número de turistas, né, considerável, mas que ainda é muito longe do que a gente ainda pode fazer. Mas, sem dúvida, esses grandes eventos, eles refletem um pouco esse cenário muito otimista e positivo. Quando a gente traz e olha os números dos eventos, do calendário de eventos de 24, e que a gente já, né, alcançando e chegando numa meta pré-estabelecida de 20% a 25% de incremento, hoje mesmo de manhã a gente estava apresentando o número final, 495 eventos que a gente realizou em 24, né? Então, assim, são números muito, né, otimistas, mas mais do que realistas, mas fazendo com que realmente 25 ainda seja maior ainda, trazendo esses exemplos que você acabou de mencionar. Eu acho que a nossa cidade tem uma vocação para receber grandes eventos, né? Sim. A gente, né, enfim, todos os anos o Réveillon é um maiores espetáculos da Terra, o Carnaval, e agora com essas iniciativas, né, de shows e grandes outros eventos também na cidade, né, o Rio Open de tênis, enfim, a gente entrou realmente num calendário internacional, né, com uma repercussão muito grande lá fora. A gente é uma cidade olímpica, né? Exatamente. A gente é uma cidade olímpica que sediou a Copa do Mundo também, né? Assim, a gente não pode esquecer dessa chancela, né? Que foi um movimento muito grande ali também que teve, e agora, né, dizem que a gente já está tendo, ano passado teve o primeiro jogo da NFL, da abertura aqui, a gente cuidou de grande parte ali do pessoal, dos jogadores, da família, recebemos alguns grupos aqui no Rio que eles fizeram uma casadinha com São Paulo, já estou sabendo, assim, não sei se é boatos, hein, Roberta? Esse ano a gente vai ter outro jogo, dia 6 de setembro, eu tenho bastante clientes vindo, inclusive o time é o Los Angeles Chargers, que era de San Diego, que é o meu time lá dos Estados Unidos. Eles estão vindo, eu conheço o pessoal que vem jogar, e dizem que ano que vem serão 2 jogos sediados na NFL, e o Rio de Janeiro vai ser a cidade que vai sediar um desses jogos. Eu falei, gente, isso vai ser incrível. Porque tudo bem, em São Paulo é legal a gente ter no Brasil um jogo da NFL, mas a gente ter no Rio de Janeiro, a gente consegue explorar o turismo, porque eu amo São Paulo, mas São Paulo, para mim, é a parte cultural, gastronômica, que o Rio também teve um crescimento muito grande na parte gastronômica. Eu acho que os restaurantes novos que abriram de alguns anos para cá também colocaram a gente mais bem posicionado com essa questão gastronômica mesmo, de restaurantes estrelados, e a qualidade dos restaurantes aqui no Rio, eu acho que melhorou muito de uns anos para cá. Mas esse jogo da NFL aqui no Rio de Janeiro, você já pode falar, é verdade isso? É fato, e na verdade
verdade, nesse exato momento, inclusive, a gente está acompanhando uma VT, eles estão por aqui, já começaram os trabalhos, né? Assim, eles começam muito antes do tempo. Sim. A gente acompanhou todo esse processo de candidatura lá atrás, eu fui a Londres, né? Participei. Infelizmente, naquele primeiro momento a gente não levou, mas agora, realmente, de fato, né, a cidade vai viver isso, né? Assim, você estava falando de São Paulo, né? Assim, eu gosto de São Paulo quando São Paulo se torna mais carioca. Nessa semana passada a gente estava lá fazendo a ILTM. Sim. E dentro desse propósito, inclusive, que você fala, né, enfim, da gente trazer a gastronomia como algo realmente muito relevante, ontem mesmo a gente teve o anúncio de mais 2 restaurantes estrelados no Rio. Então, realmente, é o Rio de Janeiro se posicionando, é o Rio de Janeiro, né, assim, mostrando para o mundo que a gente tem muita qualidade e que a gente realmente pode competir de igual para igual com vários outros destinos no mundo. E que, né, sem dúvida nenhuma, eu acho que o resultado, né, assim, dessa equação, né, da soma de tudo isso, sem dúvida, né, gente, é sensacional, né? E Flávia, você que é uma pessoa que viaja o mundo inteiro, 115 países, o que o Rio tem que nenhum outro lugar tem e o que ele poderia aprender com outros destinos? O Rio, bom, o carioca tem um borogodó, né? Que eu acho que é a palavra que mais bem define o carioca. E, bom, a gente tem um calor humano, né? Fabuloso. A gente tem um jeitinho carioca, que isso somado enfim, ao ótimo clima da cidade, né? Enfim, as praias, as belezas naturais, né? A gente tem, poxa, 1h30 daqui você tem montanhas incríveis, você tem Angra dos Reis aqui do lado, você tem todo o litoral de Búzios, Cabo Frio, enfim, a gente é muito privilegiado com a geografia do nosso estado, aliado ao povo, né, extremamente caloroso. E, enfim, eu acho que o Rio é isso. O Rio está crescendo. Eu vejo um movimento muito grande pós-pandemia. Enfim, tanto no setor hoteleiro, está muito aquecido, né? Novos hotéis estão chegando. E, como a gente falou, a gastronomia. Enfim, aqui você vai, né, desde o boteco mais simples até 2 estrelas de Michelin. Comendo muito bem. E comendo muito bem. Isso. Eu acho que a gente tem um leque, né, de opções aqui na cidade. Que oferece, agrada, enfim, a todos os bolsos e gostos. Isso. Então, acho que o turista se sente muito acolhido nesse sentido, né? Sim. E, enfim, o carioca é isso. O carioca tem alma, tem alegria de viver. E que é um luxo, né? Que outro dia a gente fez um episódio muito bacana trazendo essas nuances sobre o luxo. Foi até com o André, queridíssimo, André Ramos. Porque o luxo ele é muito pessoal e específico, né? Então, você tomar um caldinho de feijão no Bar do Mineiro é luxo. Você assistir um pôr do sol em Ipanema e as pessoas aplaudirem todos os dias que tiver aquele sol lindo, aquele pôr do sol, as pessoas vão aplaudir. E é uma coisa que sempre que o cliente vê que é de fora, as pessoas aplaudindo o pôr do sol, e não é porque é carnaval, é o ano inteiro. O pessoal, isso é um luxo, isso né? é um luxo, entendeu? Então, o luxo, para mim, ele está muito ligado a esses tipos de experiência e que eu acho que nós, enquanto embaixadores do Rio, que a gente dá essa direcionada, né? Nessa pessoa que está vindo conhecer a cidade maravilhosa. E aproveitar e trazendo isso, Roberta, a gente tem muito essa coisa que a Flávia falou, da mistura da beleza natural, da cultura, da gente calorosa. Como você traduz isso em estratégia de marketing aqui para o destino do Rio de Janeiro? Então, assim, acho que a Flávia falou uma coisa muito importante, né? Quando a gente fez o rebranding da marca do Visit Rio, a gente, né, como parte do processo de imersão, a gente foi a campo para ouvir, né, algumas pessoas, e o resultado foi exatamente esse, né, que a Flávia acabou de reproduzir aqui. Né? Assim, o que a gente tem de diferente? Né? Então, a gente tem exatamente isso, a alma carioca. E aí, quando a gente, né, se posiciona para o mundo, acho que assim, a gente tem narrativas diferentes. Né? A gente precisa comunicar o Rio com vários vieses, né? Então, assim, para quem a gente vai falar, com quem a gente vai falar, em que tom a gente vai falar. Então, esses são processos que a gente está sempre tentando encontrar o melhor caminho, né? Mas o fato é que é uma cidade que, aí eu acho que é um elemento também muito convidativo, que o Rio, ele traz essa oportunidade de você poder ser quem você é. Sim. Né? Então, assim, aqui você não precisa colocar uma máscara, né? Você pode, né, enfim, transitar pela cidade e poder se desnudar, né, e poder realmente fazer a sua melhor versão. E aí, olhando para esse prisma, assim, a gente, né, enfim, vende o Rio
para os amantes, né, da natureza, a gente vende o Rio de Janeiro para os amantes da música, da parte cultural. A gente vende o Rio de Janeiro, sim, né, com o intuito da religião e da fé, com turismo religioso. Então, assim, são muitas, né, provocações que a gente faz para a gente encontrar. Agora, por exemplo, a gente está falando muito sobre a questão do afroturismo, né, que é realmente um processo das pessoas quererem revisitar a sua ancestralidade, o seu DNA. Então, é um exercício a cada dia, porque a gente também vai descobrindo, né, novidades a tempo e a hora, e de que forma que a gente comunica isso tudo, né? Assim, abraça a diversidade. A maior, né, comunidade esportiva está aqui, né? Sim. O Rio vive, é o nosso lifestyle, né? E eu acho que hoje o turista, pelo menos eu vejo essa movimentação em muitos países, você tem um storytelling. Sim. Os birôs de turismo e os grandes órgãos, né, de turismo pelo mundo estão contando histórias exatamente sobre ancestralidade. Há um resgate muito grande cultural, né, que eu percebo isso em diversos países que eu visito. E eu acho que o Rio a gente consegue abraçar tudo isso de uma forma única. Eu ia até aproveitar e te perguntar, você, enfim, com todas essas viagens, qual o olhar do estrangeiro sobre o Brasil que você percebe quando está lá fora, né? Quais os clichês que mais aparecem assim para você? Eu acho que clichês, a gente tem um pouco da exposição. Eu, como mulher, viajando e muitas vezes sozinha, muitas vezes com amigas, enfim, em grupos de mulheres, às vezes a gente tem um certo clichê de que a brasileira é um pouco mais exposta, a gente tem uma coisa mais assim de exposição mesmo, né? Mas eu acho que, no geral, a parte da beleza natural, sempre, quando a gente fala eu falo, sou brasileira, nossa, Amazônia, nossa, Fernando de Noronha, agora os Lençóis Maranhenses, que estão super em alta. Então, eu acho que tem essa coisa da beleza natural e acho que da alegria do povo, né? Eu acho que somos conhecidos mundialmente pela alegria. E agora, a gente trouxe um pouco do lifestyle, agora o Rio também tem investido bastante em mega eventos. A gente teve o G20 ano passado, a gente todo ano está tendo esse movimento de trazer uma super popstar, super celebridade. Teve a Madonna, tem a Lady Gaga, rumor de Beyoncé e por aí vai. Roberta, como é trabalhar para você aproveitar esse tipo de janela para o Rio de Janeiro e o que fica depois desses eventos? Assim, né? Primeiro dizer, né, que é um trabalho muito assertivo, né, de novo, né, de uma triangulação do poder público, né, com outras iniciativas do próprio setor privado. E, sem dúvida, assim, quando você fala, né, primeiro, o impacto econômico que você tem para a cidade, né? Você está falando de 600 milhões, né, de reais projetados na economia. E, fora isso, você está falando também de uma valoração de mídia gigantesca, né? Assim, o nosso nome projetado. E aí, de novo, né? Porque, assim, quando você fala de Rio, né? Assim, gente, são muitos desafios, né? A gente sabe que a gente vive também, não é assim, tudo é maravilhoso. Não, a gente também tem os desafios que são gigantescos, né? A questão da própria segurança, muitas vezes é um elemento que é levado em consideração. Então, a gente está sempre, né, trabalhando as adversidades. E aí, quando você tem, né, um evento como esse, da proporção, da magnitude, né, de um evento que a gente acaba de entregar, que é a Lady Gaga, né, com uma mídia internacional absurda. É muito lindo você, sabe, surfar essa onda, você ver a repercussão e a galera, sabe, curtindo aquele momento e a gente estando até o slogan, né, do evento, que era Todo Mundo no Rio, né, assim, todo mundo vindo para o Rio, né? Assim, e todo o Rio indo para o mundo. E foi essa a realidade, né? Todos aqui, como é que era a hashtag? Todo mundo no Rio. Todo mundo no Rio. Mas, na verdade, foi o Rio no mundo inteiro, porque a gente foi projetado para o mundo inteiro. E quebrou muitas barreiras, né? Até a própria Madonna fez uma brincadeira ali na rede social. Não sei se você chegou a ver.
que no show dela tinha 1.600.000 pessoas na praia, na Lady Gaga tinha 2.200.000, então ela fez uma brincadeira ali com os bailarinos dela, com um funk, eu não sei o funk, eu não conheço todos os funks, mas tinha um funk, assim, ela postou na rede social uma sátira, meio que uma brincadeira, meio que uma disputa ali. Então, isso é ótimo pra gente. Maravilhoso. A Lady Gaga, realmente, eu acho que foi o maior show, e é o maior show da vida dela, foi o maior show da vida dela. E, geralmente, eu acho que esses shows em Copacabana, desde sempre, todos que tiveram, eles são shows assim, que projetam até o próprio artista internacional dentro da própria carreira deles. É um marco, né, na vida de um artista o Mick desse. Jagger fala que até hoje foi o show memorável da vida dele, foi o Rio de Janeiro. Exato. Mais do que Nunca os mais essas 70 anos dele no Hyde Park, que eu até coincidentemente estava em Londres e assisti ao show. Ele disse que o Rio, para ele, foi muito mais impactante. É isso. Não, e, de novo, eu acho que aquele casamento da hospitalidade, com o calor do brasileiro, com aquela multidão que vai, a maneira que as pessoas que elas se colocam ali de corpo e alma para aqueles shows é bem diferente assim, do que a gente vê fora do Brasil. E, Flávia, você que já experimentou tantos hotéis, roteiros ao redor do mundo, como você vê esse mercado de hospitalidade no Rio hoje? Como a gente está entregando em relação à qualidade comparado com todos esses 115 países que você já visitou? O Rio, a gente está crescendo, né, no setor hoteleiro, enfim, muitas bandeiras têm o desejo de chegar até a cidade. A gente tem um problema no Rio que é espaço físico, né? Uhum. Quer dizer, Ipanema, Leblon, Copacabana, falta um pouco de terreno, né, para a gente ampliar essa questão da rede hoteleira no Rio. Mas eu acho que a gente está num caminho de outras áreas da cidade também, né, serem exploradas. Enfim, a gente fala também de uma, né, revitalização do centro do Rio, como há um movimento acontecendo em São Paulo, né, como o centro de São Paulo está virando mais residencial, então muitos restaurantes. O centro de São Paulo hoje já tem, né, um outro ritmo de muita gente morando. Eu acho que o nosso caminho aqui no Rio, num futuro próximo, eu acho que também, né, será isso, não só um centro de trabalho, mas virar uma área mais residencial, aquela região ali do Flamengo, né, do centro do Rio mesmo. E acho que há essa movimentação. E vemos, assim, acho que num crescente aí de bons hotéis se instalando na cidade. E acho que um futuro promissor. Eu falo muito sobre isso também, porque assim, eu acho que quando você fala, né, de média de permanência de um turista no Rio, em geral a gente está falando de 4 dias. 4, às vezes 3, 5. Então, eu gosto muito de indicar uma combinação de destinos dentro do próprio Rio. Claro, sim. Então, né, fica 2 noites na Barra, que você vai ter... Isso, né, que é uma outra experiência. Outra experiência. Sim, você tem lá o nosso Pantanal Carioca, você fazer um passeio de barco no canal de Marapendi, depois você comer num restaurante na Ilha da Gigó. Então, assim, você faz um Rio absolutamente diferente. E, eventualmente, também você tem ali, né, Santa Teresa, que eu amo, gente. Amo. Aquele refúgio é incrível. Então, você pode também, né, explorar uma outra região, combinando 2 destinos. Então, eu acho que dentro do Rio tem muita coisa. E eu acho que essa coisa do living the local life, desde quando eu comecei, há 15 anos atrás, que eu comecei muito no receptivo. Então, quando eu comecei com o turismo, eu estava conversando com a Flávia, eu só recebia, meu negócio era receber no Rio de Janeiro. E eu falo que o turismo me achou, porque não foi uma coisa que eu sentei e falei, eu vou receber pessoas no Rio de Janeiro. Foi por causa da rede de relacionamento, por toda a minha história em Los Angeles, e eu ter voltado a morar no Brasil, e as pessoas, a Isis vai, não sei quem, fulano, ciclano. Só que eram pessoas, era Paris Hilton, eram pessoas desse nível. O Red Bush, quando terminou com a Kim Kardashian, que ele estava super em alto, ele era o jogador do Saints lá. Ele veio para cá, ele estava no Copacabana Palace, hospedado. E eu lembro que o Brandon me mandou um e-mail na época e falou, vai lá, encontra com ele. E ele estava num bar, assim, nada a ver. Eu falei, não, peraí, deixa eu te mostrar o Rio de Janeiro. E aí, quando a pessoa vai numa prainha, vai em Grumari, come uma moqueca, você mostra o Rio de Janeiro, vai no Baixo Gávea, fica ali, aí toma um chopp em pé e você mostra esse local life. Porque, assim, a pessoa vem para cá muito bitolada, até porque ela não sabe, ela vai praia de Copacabana. Conhece, né? Não conhece. Tudo bem, que é a praia mais conhecida do mundo, mas existem tantas outras coisas para você fazer aqui dentro do Rio de Janeiro, sabe? Até em São Cristóvão tem hoje restaurantes mais
bem locais, assim, que são incríveis, que Sem você consegue dúvida. explorar ali. E você trazer isso pro cliente, e trazer isso pro amigo ou pro estrangeiro que está aqui, abre a cabeça deles num Eles sentido. inspiram, né, gente? E eu acho Exato. também essa Maravilhoso. história não só dos hotéis, mas assim, hoje com o Airbnb, né? Eu, por exemplo, que morei em São Paulo muitos anos, tenho amigos paulistas que falam, nossa, eu quero alugar um Airbnb no Rio e eu quero viver uma experiência autêntica carioca. Eu quero passar o dia de Havaiana, eu quero aplaudir o pôr do sol, eu quero fazer os botecos, eu quero lugares de compras, assim, bem insiders, eu quero... Então, sempre eu estou mandando listas e listas de dicas e, enfim, lugares gostosos para tomar café da manhã na rua, que eu acho que é uma coisa muito do carioca, né? De tomar um café da manhã na beira da praia. Hoje a gente tem esses quiosques maravilhosos, então a gente tem, né, uma vida ao ar livre que eu acho que, né, o pessoal mineiro, principalmente, adora. A família do meu marido é de Porto Alegre também. Quando vem ao Rio, gosta de fazer programa de carioca. Não, ficar ao ar livre. Hoje em dia, essa parte dos quiosques também da Orla Rio, que cada vez entregando um serviço melhor, qualidade gastronômica incrível. Você está falando de uma coisa, Flávia, muito interessante, porque a gente subiu outro dia, né, um conteúdo no nosso site que era exatamente as dicas onde se tomar café da manhã no Rio de Janeiro. E foi explodiu. Não, eu tenho no meu site, uma das matérias mais lidas no meu site é café da manhã no Rio de Janeiro, porque as pessoas gostam disso, de sair a pé, aluga uma bicicletinha ali, ou um patinete. Quer dizer, a pessoa, acho que quando vem para o Rio, busca muito esse tipo de experiência. Porque essa liberdade, né? De ir e vir, o lifestyle. O lifestyle carioca que não é noturno. Claro que tem uns eventos, vai ter um show do Seu Jorge, aí tem um show XYZ, aí tem uma música ao vivo lá no Fairmont, que tem toda semana, que é bem bacana, mas o lifestyle carioca está muito mais ligado a sair de Havaiana, tomar um café da manhã, dar um mergulho na praia. Isso. Talvez você tentar vir aqui na parte da Barra do pessoal que faz kitesurf, você talvez se aventurar no kitesurf, fazer uma trilha na Pedra Bonita, que não é tão difícil igual a Pedra da Gávea, depois conhecer uma Joatinga, que é uma praia que quem não fala, nossa, aquele visual maravilhoso, aquele cliff. Então, assim, eu acho que o Rio está muito conectado a isso. E, de novo, batendo na tecla que a Roberta falou, nós, enquanto embaixadores do Rio de Janeiro e mulheres e pessoas que amamos a nossa cidade, eu acho que é cada vez parte mais do nosso papel a gente explorar isso. E eu acho que toda essa triangulação, como você falou, de movimentos que vem acontecendo, estão fazendo com que essa crescente realmente esteja exponencial aí nesses últimos tempos. E, Roberta, você acha que tem um novo turista chegando no Rio? O que ele busca? E, Flávio, o que você vê de atual e mais elegante em termos desse novo movimento? Tem alguma tendência que vocês gostariam de ver aplicada por aqui no Rio? Então, acho que assim, a gente hoje, né, quando fala desse novo turista, é esse turista, né, curioso, mas que mais do que curioso, ele quer ter a oportunidade de viver experiências inovadoras, né, diferenciadas. E eu acho que a gente também não pode esquecer daquele turista mais consciente, né, assim, um turista que ele também tem a percepção de vir para um país na América Latina como o Brasil, né? E aí, em especial, a gente está falando da cidade do Rio, mas que tem preocupações, sim, também com a responsabilidade social. Né? Então, assim, hoje eu acho que a gente faz um trabalho muito forte no Visit Rio, né? Assim, com os nossos parceiros, conscientizando essas empresas, né? Que é preciso também você ter esse valor, né? Não só o valor efetivo, né? Das boas práticas, mas do que você realmente está retornando para o meio ambiente. Porque, no final das contas, a gente está falando de um futuro muito próximo. Sim. E esse novo turista, ele é um turista consciente. Sim. Ele tem uma pegada realmente que ele vai, né, olhar para os hotéis e para ver se é um hotel que trabalha, né, o ESG na veia, se ele tem processo de sustentabilidade. Então, acho que cada vez mais a gente também... e aquela história que eu falo, né, gente, assim, não dá para ser bom só para a gente, tem que ser bom para todo mundo. Sim. Então, assim, qual é a sua parte nesse processo? O que a gente está fazendo como cidadão? O que a gente está fazendo como CNPJ e como CPF? Exato. Né? Então, acho que esse é o nosso novo,
né, integrante, e a gente quer que cada vez mais venha esse visitante, Sim. porque tira a gente da zona de conforto e faz com que realmente a gente tenha uma virada de chave importante, porque no final das contas, se a gente parar para analisar, a gente realmente ainda está muito atrás, Atrasado. né? A gente está muito ainda longe da onde a gente deveria estar, né? E, Flávia, você vê esse movimento que você, enfim, faz todas essas viagens internacionais, você vê esse movimento acontecendo lá fora, Sim. dessa consciência também, obviamente, muito mais do que a gente, mas você vê esse novo turista também em todos esses destinos aí que você viaja, enfim, toda hora você está em milhões de países diferentes, é difícil até acompanhar. Você também vê esse movimento lá fora, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Acho que é um grande investimento hoje em dia, não só pela parte, né, hoteleira, mas, enfim, pelo turismo em geral, né, de consciência. Isso vai desde você ter um volume maior de lixeiras na rua, até passa, enfim, por diversas outras, né, detalhes que às vezes você percebe em outros países e que a gente adoraria que a gente tivesse mais envolvido Sim. nisso aqui, especialmente nas grandes cidades, né? Eu falo especialmente de região sudeste. E uma coisa que eu sinto muita falta aqui no Rio é a gente não ter uma plataforma onde o turista pudesse ter reunido toda uma programação na cidade, que pudesse, né, bucar isso, você pudesse fazer reservas e tenha um compilado de passeios e sugestões na cidade. Eu, no meu site, eu monto mini-guias do Rio. E que toda hora eu tenho muita demanda em compartilhar esses links, porque as pessoas, às vezes... Nossa, mas o que acontece na cidade? Existe um lugar que a gente pudesse... Roberta, conta mais um pouco Não, sobre então, isso. é maravilhoso complicado, puxar esse tema, Nossa, era o meu porque... sonho ver. Eu até adoraria participar dessa curadoria. Faria isso com muito prazer. Não, maravilhoso saber isso, assim, bom você puxar esse assunto, porque assim, a gente vem trabalhando, é um caminho longo, mas estamos, acho que assim, na reta final, né? Acho que num curto espaço de tempo a gente vai ter uma novidade muito boa para anunciar. Mas tipo justamente, um Get Your Guide, né? mas, Como a gente tem em diversos países, que e... você entre ali e você, uau, quanta coisa bacana. Tem desde fazer um passeio de barco na Baía de Guanabara. Hoje a gente não converte ainda essas vendas, né? Assim, a gente não faz o processo até, né, o final, mas a título de informação ele já é uma realidade. Então, dentro do site do Visit, você tem lá onde ficar, onde comer, né, onde comprar, né, essas premissas básicas, né, quando a gente fala para um viajante, e fora os roteiros, né, que a gente está ali o tempo inteiro alimentando, o dia a dia, o calendário de eventos e tudo. Então, ainda falta só essa reta final para a gente chegar onde você quer. Então, já isso vai estar isso vai ser disponível para todo mundo. Cidade. Eu acho que isso é um presente para a cidade, porque realmente faz muita falta. Porque a confiança é uma coisa que ela é muito importante, né? Você saber de onde você está comprando, né? Isso te traz, né, assim, uma credibilidade, Exato. certeza. Da onde que vem a dica? Eu acho que a gente tem um leque muito grande. É uma cidade que oferece muita coisa. Então, eu sinto muito isso. Os meus amigos, enfim, especialmente quando eu recebo pessoas de fora, nossa, mas não sabe nem por onde começar. Então, acho que seria, nossa, coisa mais bacana a gente ter, né, um espaço, uma plataforma que a gente conseguisse ter toda essa programação reunida. Agora eles já podem começar pelo Visit Rio. Então já vamos indicar. Já vai estar lá. Já vai estar lá. Eu acho que esse compiladão é muito interessante, é muito importante, vindo de uma plataforma de confiança, né, e de uma plataforma que representa realmente a cidade do Rio de Janeiro. Eu sempre falo, tem influenciadora, tem os agentes de viagem, mas é muito pessoal. Você tem um compilado de um lugar que é te como respalde, se fosse, né? E meio que oficial, mas eu ainda acredito que as pessoas ainda vão precisar sempre de um local. E qualquer país do mundo que você vai, você quer ter dicas de experiências. Com certeza, né? de um insider. A parte da personalização, porque tem gente que vem para andar de chinelo, tem gente que quer vir conhecer os restaurantes Michelin, tem gente que quer vir fazer pub crawl, enfim. Eu acho que essa parte da personalização também tem um insider. E aí é a parte de nós, cariocas, fazer esse papel. Né? Eu, quando monto as experiências para os estrangeiros aqui, eu tento equilibrar um pouco de cada coisa, né? Obviamente que a gente vai muito do que o cliente quer. Eu acho que o Rio é uma cidade que abraça
família, casal, grupo de solteiro, todos os tipos de pessoa que Total, tem essa programação, igual você falou, é tão rica. Turismo LGBT, você, enfim, todo, a gente está preparado para tudo. A gente está preparado para tudo. Temos uma programação, né? é muito democrático. Temos uma programação que atende absolutamente... E você, por trás da Visit Real, e a Flávia, que além de influenciadora, ela também opera, então ela também faz esse trabalho da curadoria, né, para as pessoas que buscam ela ali. A gente aqui do nosso lado também faz. E aí eu acho que o luxo também está nesse cuidado, né? Então, assim, você tem todos esses leques de opção, mas você vai direcionar aquela pessoa que tem um perfil X eu acho que é isso, assim, o luxo ele é a personalização do serviço, né? Assim, primeira pergunta sempre, né, é quem é o seu cliente, né, gente? Sim, exato. O que esse cliente quer, né? Assim, exato. como é que a gente surpreende esse cliente? E aí, de novo, né, assim, o céu é o limite para você surpreender esse cliente, né? Assim, exato. porque o luxo é muito pessoal, né? Assim, é muito, né, de um para um, né? Assim, porque o que é luxo para você, às vezes, não é para mim e vice-versa, né? É o que a gente estava conversando, exatamente. É muito pessoal. E eu acho que esse espaço... O Rio também tem... eu queria a sua opinião, enquanto Visit Real. Eu acho que o Rio... A gente fez um bate-papo aqui sobre o turismo médico com a doutora Mariana e o doutor Jairo, em outro episódio. E eu vejo uma crescente também dessa parte wellness aqui no Rio, principalmente. Você vê essa crescente, dessa parte do bem-estar, porque o Rio tem já esse lifestyle, né? Mas eu tenho visto essa crescente dessa busca aqui para essa parte wellness mesmo, né? Tanto que tem muitos e no mundo todo está esse movimento, né? Wellness, mas aqui no Rio eu tenho visto também. A gente não pode esquecer, assim, o Visit Rio, né, na sua integralidade, na sua origem, na sua história, a gente também nasce muito, né, da necessidade eminente de você trabalhar ali a baixa estação, né, de uma cidade tão, né, icônica como o Rio de Janeiro, que vive, né, uma alta temporada, né, e muito fala, né, desde que eu me conheço por gente, Carnaval e Réveillon, mas não dá para a gente viver só de Carnaval e Réveillon. Então, assim, o Rio, historicamente, ele é muito forte nesse segmento de eventos técnicos e científicos, né? Na nossa natureza. Então, aqui né, se realizam diversos congressos, eventos médicos, né, na área da saúde, muito grande. E aí, quando você fala de um boom desse, né, do wellness, e assim, cada vez mais, e isso é algo realmente, de fato, muito preocupante, porque quando você olha os números, né, gerais, globais, né, assim, o Brasil é o segundo país que mais consome antidepressivo. Né, assim, só perde para os Estados Unidos. Isso, né, é a prova real de que realmente o ser humano tem hoje, né, assim, algo, né, uma luz muito acesa. É uma luz vermelha de emergência, né? Então, cada vez mais também as pessoas tendo essa necessidade, a gente vive um processo de ansiedade enorme, né? Cada vez mais uma cobrança, né, gigantesca. Pressão. E aí as empresas estão cada vez mais se direcionando para isso, né? Assim, os hotéis, né? Enfim, todos os meios de hospedagens entendendo e programas de agentes de viagens do receptivo condicionando a essas experiências, porque sabe que isso é um fator determinante. As últimas pesquisas, inclusive do Virtuoso, a gente participa, né, do Virtuoso Travel Week, e elas demonstram exatamente isso, ou seja, a preocupação do visitante na hora que ele vai escolher o hotel, se tem, né, o espaço, teve muita palestra. Tem aula de yoga. Não, mas os hotéis estão, assim, especialmente aqui no Rio, que eu acompanho muito, enfim, estou sempre, assim, sou muito parceira de todos os hotéis aqui na cidade. Semana retrasada, fiz uma experiência com Fasano de aula de surf e canoagem. O hotel está oferecendo isso aos hóspedes, né? Copacabana Palace, agora com a grande reforma ali do prédio do anexo, vai ter um spa de, sei lá, 2.000 metros. De, enfim, fitness e um espaço super completo, né, na reforma. Serão 2 andares. Então, assim, acho que há um investimento muito grande por parte dos hotéis em oferecer esses programas de wellness cada vez mais, e trilhas, e, enfim, contato com a natureza. Né? Se desconectar, né, um pouco, e poder se conectar com você mesmo. Um processo de imersão mesmo no entorno,
pro visitante. Isso é uma coisa muito inclusive importante. o Copa, né? Enfim, essa semana, inclusive, né? Fizeram né, a pop-up das Havaianas que na ficou praia. lindo, né? Assim, mais um espaço realmente para você Amanhã estarei lá proporcionar conferindo com eles esse espaço. ambiente Muito novo bacana. e lindo na praia. Então, eu acho que cada vez mais, né, os hotéis estão investindo nisso. E você até percebe isso também dentro da gastronomia dos hotéis, né? Desde o cardápio de room service, hoje em dia você tem opções sem lactose, gluten-free. O café da manhã você já tem uma área específica, né, do buffet com opções, né, veganas e alternativas. Então, eu acho que isso é um movimento, né, global. E eu acho que isso, o Brasil, a gente vai muito bem. Acompanhando bem. Eu acho, muito Sim. bem. Eu viajo muito pelo Nordeste também. Eu tenho visto muito essa preocupação, né, com Nordeste alimentação. muito, né? Você vê ali o movimento bem grande ali do Nordeste. Sim. Com essa Os hotéis preocupação. todos com, enfim, aula de yoga, Sim. com 1000 experiências. As experiências. Pra... E falando das experiências e de todas, como você, de novo, viaja bastante, qual foi o destino mais surpreendente que você viajou nos últimos tempos e por quê? Olha, eu acho que foi a Arábia Saudita. Nossa, eu sabia que era ela. Eu acho que a Arábia Saudita, enfim, um país que ficou fechado até 2018, né? Sim. Onde a mulher não podia sair na rua desacompanhada de um parente homem. Sim. Onde elas não dirigiam, elas não trabalhavam, e o país, assim, em 5 anos, totalmente transformado, enfim... abrindo para o turismo, com investimentos altíssimos. É impressionante o nível de investimento no país todo. Enfim, hotéis mirabolantes E tem lugares lindos, né? E lugares lindos. O deserto de Al-Ula é maravilhoso. O Red Sea Project, né, no Mar Vermelho, com esses hotéis incríveis. Enfim, é uma das grandes barreiras de coral, um dos grandes destinos de mergulho no mundo. Enfim, realmente surpreendente o que os caras fizeram em tão pouco tempo. E mesmo assim, não só pelo investimento em termos de crescimento, mas o mindset mesmo, né? Sim. Como o árabe hoje, enfim, que durante muito tempo não era respeitado por diversas questões, e como eles estão se inserindo, né, no mundo. Essa própria área, essa própria parte, né, essa área ligada ao wellness, esses lugares que você falou, a Lula e lá o Shebara, que eu vi que você foi. No Red Sea é incrível. Project. Eu vi toda a programação que eles têm ali relacionado a andar de bicicleta. Obviamente, ali ainda é um país... Né? Ali não pode ter bebida alcoólica ainda, acredito mas que no futuro vai mudar, igual quando Dubai começou. Com certeza. Né? Eu tive todo em Dubai também, sei lá, em 2005 eu não podia nada. podia, Eu andava exato. sozinha em táxi rosa, dirigido por mulher em Dubai. Então. A primeira vez que eu fui em 2005 era assim. Você não podia andar sozinha na rua, era só com um táxi feminino. Exato. Então, você vê o que se transformou. Mudança brutal, né? Muito realmente legal. É um lugar, eu falei desse destino em outro episódio, que é um lugar que eu quero muito conhecer. Vamos juntas, estou voltando ano que vem comigo. Eu vou. Eu quero Botar um grupo das mulheres. Botar um grupo aí, sem carro rosa. Sabe por quê? Não, porque eu vi uma crescente, principalmente do ano passado para esse ano, 2024, 2025, desses lugares, e realmente, assim, as fotos, os vídeos, é impactante. Né? A Lula estão se estruturando muito, assim. E as ativações, os eventos internacionais é absurdo. Exato. Né? Também muito dinheiro, né, gente? Fiquei, assim, é um lugar que eu realmente mexeu ali que eu não... Você sabe, eu estava 8 anos tentando ir para lá. Sério? Para a Arábia desde Saudita? 2010 que eu tentava ir para lá. Tentei visto de tudo que foi jeito, mas eles não aceitavam. Não existia visto de turismo, só um visto de trabalho. Então, quando abriu, vou. E aí veio a pandemia. Então, tive que segurar um pouquinho e acabou a pandemia, eu fui. Um destino que a gente também... Eu falei com a Flávia ali nos bastidores que eu vou voltar agora e que eu acho que tem um paralelo com o Rio, é Cape Town, que eu acho ali a cidade do... A Cidade do Cabo. A Cidade do Cabo é maravilhosa. Então, a primeira vez que eu fui, eu senti uma coisa meio carioca ali. Não, é um Rio... Eu tive agora, mês passado lá. Fiquei 4 dias e acho que foi pela 4ª vez. E é muito Rio de Janeiro. Não é? Muito. Geograficamente, Exato. muito Rio. Você vê aquela Table Mountain e assim, as praias. Falta o Borogodó do Falta o Carioca. Borogodó. Mas isso ninguém vai ter. Ninguém vai ter. Isso ninguém tem. Mas é uma cidade que me surpreendeu, que eu vou voltar e que eu acho que parece bastante com o Rio de Janeiro. E uma outra cidade que me surpreendeu, né? Um país que me surpreendeu, que eu vou voltar, mas tem um lugar que eu não conheço, que vai ser a minha primeira vez, eu vou fazer a Riviera Turca, que você também está indo fazer. Sim. Que é um destino que eu acho a Turquia incrível,
E é um país também Demais. que você encontra ali de tudo, né? Você vai para Capadócia, parece que você está Também. fora do planeta Terra. Sim. Istambul tem uma cultura ali super diferente também. E você está ali na Riviera Turca, você traz uma coisa meio Mykonos, que eu acho que vai ser o grande destino aí nos próximos Com certeza. anos, porque Ibiza saturou, Mykonos está saturando, porque acontece isso com os lugares. Agora é Paros. Agora a bola da vez na Grécia é Paros. E eu acho que esse movimento da Riviera Turca vai vir com bem certeza. forte aí nesses próximos anos. E, Flávia, você sente responsabilidade sobre as expectativas que você cria? Porque você criou em mim na Arábia Saudita. Por isso que eu te perguntei, já sabendo a resposta. Eu falei, ela vai falar Arábia Saudita. Porque, assim, os vídeos, o material que você entregou no Instagram, que eu vi, e é assim, não tem como não querer ir para lá. Eu acho que eu fui uma das primeiras também, né? Então, assim, das primeiras assim no Brasil a visitar o país. Então, eu acho que gerou muita expectativa, né? Tava todo mundo muito curioso para conhecer. E não, realmente, eu me sinto com uma grande responsabilidade, mas assim, o meu conteúdo ele é muito genuíno. Sim. Eu não sou uma pessoa que eu faço de um destino, enfim, mais do que ele é. Eu tento, a minha forma de me conectar com o destino é, primeiro, estudando muito sobre ele antes de ir. Eu me preparo muito, especialmente em lugares que eu não conheço, ou mesmo se eu estou retornando, eu dou um update sempre, né, de o que está acontecendo naquele momento. Novo. Exatamente, se eu estou indo pela segunda ou outras vezes ao destino. E eu, claro, eu tenho uma responsabilidade porque eu estou mostrando aquilo, né? Mas eu mostro muito, acho que com o coração. Eu sou muito verdadeira e genuína no meu conteúdo. Então, eu não sou aquela de gato por lebre ou fazer vídeos incríveis e nem grandes produções. Eu nem trabalho com grandes produções. Sou eu que filmo, sou eu que edito. Mas então, fica incrível. É um conteúdo muito verdadeiro. E acho que as minhas dicas são dicas assim, com credibilidade, né? Eu só mostro realmente o que eu gostei, o que eu indico. Se eu não gostei, eu não indico. E é muito legal, não, e dá para perceber isso. É e muito até porque eu banco a maioria das minhas viagens. Então, assim, não é nem dizer, não, ela está indo porque ela... Claro, eu recebo alguns convites, mas eu também aceito convites que me... que façam sentido. Que façam sentido para mim. Já com o seu lifestyle. Exatamente. Então, assim, às vezes, muitos destinos me convidam, mas, assim, com um propósito da viagem muito diferente do meu lifestyle. Então, não adianta eu ir para aquele destino mostrar uma coisa que não sou eu. Se eu não faço esse tipo de programação ou se eu não estou conectada com aquilo na minha essência. Que essa comunicação é extremamente importante. Eu acho que isso é o que também me mantém aí há quase 14 anos escrevendo sobre isso, né? E, enfim, uma credibilidade que eu acho que eu conquistei. Que é a sua verdade, né? É a minha verdade, de novo, eu dá para sentir quando você faz. É a forma como eu gosto de me comunicar. Exato. E aí, trazendo isso para Visit Real, Roberta, como que você lida com essa nova comunicação, que ela é digital e ela também é mais pessoal, porque o mundo digital, apesar da pessoa estar no Japão e estar aqui, existe uma maneira de te deixar muito próximo, né? Ao Rio, você mostrando o que você quiser comunicar, a pessoa vai se sentir muito próxima, como eu falei dos vídeos dela, que você se sente próximo, você quer ir, você às vezes tem alguns influenciadores que você segue para ser amiga da pessoa. Então, como que essa comunicação do Visit Real, como que é lidar com essa comunicação para ela ser profissional, mas ela também ser mais pessoal dentro desse mundo digital? A gente fez uma evolução, né, assim, considerável nesse processo, né, assim, viramos a chave mesmo, né, do analógico para o digital nos últimos 2 anos. Então, realmente, hoje a gente acabou optando por ter toda uma equipe dedicada, né, em company. Até um determinado momento, a gente tinha uma equipe contratada, terceirizada, e a gente entendeu porque assim, o volume, né, de conteúdo que a gente produz, né, diário, ele é tão gigantesco que ele já não faz mais sentido a gente não ter essa equipe, né? Então, a gente, para os nossos canais, para social medias, tanto para o B2B quanto para o B2C, né, a gente acabou realmente, né, optando por isso. E aí, né, de fato, né, assim, a gente consegue exponencialmente, né, compartilhar esse conteúdo, né, projetando o Rio para vários lugares do mundo, mas contando muito, acho que hoje, sem dúvida, né, os creators, né, os
criadores de conteúdo, eles são grandes aliados a esse processo, né? Então, entendendo, o que eu acho que é mais interessante, no nosso caso, né, assim, de uma empresa que faz a parte da comunicação do destino, é a procura. Quantas pessoas querem estar conosco, né? Então, assim, a gente é procurado por esses influenciadores de forma regular, porque todo mundo quer comunicar o Rio de alguma maneira. Sim. Né? E aí a gente tem toda uma curadoria para entender qual é o conteúdo que a gente vai fazer, né? Qual é o viés que a gente vai dar, qual é a narrativa, com que público. Sim. Então, é um trabalho que, enfim, a gente tem desenvolvido, né, assim, de forma regular, e a gente está alcançando assim, números extraordinários. Está sendo muito bonito acompanhar e ver, né, assim, o resultado de todo um time muito engajado. Então, hoje, né, enfim, no próprio LinkedIn, a gente é o segundo canal, né, assim, hoje, né, em termos não só de... A gente só perde para o Visit Brasil, mas, ao mesmo tempo, a gente é o Visit com maior engajamento, né? Então, assim... Parabéns. É muito legal. E no muito Instagram legal. também. Muito orgulho. E, assim, a pergunta para finalizar, para vocês duas, o que vocês gostariam que o mundo soubesse sobre o Rio, que ainda não sabem? E se vocês tivessem que vender um Rio com uma frase, qual seria? Primeiro, o que vocês gostariam que o mundo soubesse do Rio que eles ainda não sabem? Olha, difícil, né, a gente falar para o mundo inteiro. Mas se eu pudesse, né, dizer, né, e conseguir chegar num maior número possível de pessoas, porque algumas pessoas já sabem e conseguiram, né, acreditar nisso quando elas chegam aqui, que elas visitam. Mas, sem dúvida nenhuma, eu diria, né, que é a cidade mais linda do mundo, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu também acho. Então, eu queria que isso pudesse ser propagado para o mundo inteiro e que a pessoa mais longe do mundo pudesse ter a oportunidade de visitar o Rio pelo menos uma vez na vida. Isso é fato, assim. Não, concordo com você 100%. É a cidade mais linda do mundo, não adianta. Eu, com meus 115 países, eu volto para casa, eu me emociono a cada aterrissagem. Peguei a ponte aérea agora, sexta-feira, eu chorei. Tinha uma nuvem no céu, fiz um vídeo tão lindo da cidade. Não tem como, eu me emociono sempre. Eu também. Eu ia falar, vem sem medo, porque eu acho que com o planejamento e com pessoas, né, tanto a gente aqui do nosso lado, enquanto Grossi Group, com o Plantel, que é a agência que eu tenho muito orgulho de ter essa parceria, você, a Flávia, com todos esses países que você viaja, esse conteúdo também que você traz do Rio de Janeiro, você com o Visit Rio, eu diria para vir sem medo, com alguém ali por trás fazendo um planejamento. Sim, com suporte. Eu tenho muito orgulho de falar mesmo que em 15 anos eu nunca tive um cliente assaltado de celular. Sabe, aquela coisa, Paty, nunca tive, porque eu acho que com planejamento e, obviamente, com atenção... As pessoas perguntam para mim sempre, nossa, mas você não tem medo? Medo, eu não tenho medo. Não, eu também não. Eu não deixo de fazer absolutamente nada. E é atenção, porque eu fui assaltada em Paris e fui assaltada em Roma. Essas eu fui assaltada em 2 lugares. Então, assim, hoje em dia, no mundo todo. Elas fazem parte desse Londres está super Sim, assim também. Super. Paris nem se fala. Paris. Ninguém mais pode usar relógio. A gente vive uma desigualdade social, né? Muito grande. A gente tem um né? degrau muito grande. E, enfim, mas eu acho que assim, não é motivo para a pessoa não visitar a cidade. Eu falava, vem sem medo. Então... E a outra pergunta qual foi? Não, seria se vocês tivessem que vender o Rio com uma frase. Eu acho que é você mais carioca, que é o nosso slogan. Você né? mais carioca. Porque é muito curioso, né? Assim, porque onde a gente vai... as pessoas têm essa coisa, sabe, Flávia, de falar, puxa vida, né? Queria passar pelo menos uma temporada no Rio, queria viver como vocês vivem, né? Sim. Então, muito sabiamente, a agência, né, que trabalhou a nossa nova marca, ela foi muito ousada em criar exatamente isso, né? Assim, você mais carioca, porque todo mundo pode ser, de alguma forma, um pouquinho mais carioca. Maravilhoso. Eu vou encerrar com uma frase minha, que até eu vou ficar emocionada, porque quando eu comecei a receber aqui no Rio, e a minha empresa começou, hoje a gente tem o Grossi Group, que tem empresas debaixo desse guarda-chuva, mas quando eu comecei a receber, que eu criei, eu nunca tive dúvida, a empresa começou como Rio de Janeiro Feelings, né? E o slogan era Experience Real for Real,
que é a frase que eu acho que é o que você trouxe, é você vivenciar o Rio de verdade, o Rio do local, o pé no chão, o aplaudir o pôr do sol. Então, quando eu comecei lá atrás, e até hoje eu uso, a Rio de Janeiro Feelings existe ainda, então como eu tinha muita questão. Me lembro. 2, 3, você lembra, né? Lembro. Você acompanhou isso lá Acompanhei atrás. esse processo São 15 seu anos já. lindamente. E era o slogan, era Experience Real for Real. Então, eu ainda, assim, a essência não mudou. Para mim, é o Rio de Janeiro sendo experienciado dessa maneira de verdade, com toda a evolução que a gente teve nesses anos e com pessoas cada vez mais engajadas e com o propósito de melhorar a cidade maravilhosa, de respeitar, de falar bem, só a gente pode falar mal. Só a gente fala mal. E aí, se agradecer vocês imensamente, foi um prazer, Flávia, te conhecer, prazer foi Roberta, meu. te rever novamente, muito feliz aí, parabéns por esse projeto. Flávia, parabéns Vamos fazer por todo... muitas coisas juntas. Vamos, hein? a Somos um gente tem que time. bolar agora Somos coisas. um time agora. A gente sempre sai daqui desse podcast Somos com um algum, time com algum agora. negócio. Somos Com um time certeza. e unir forças para, enfim, para a nossa cidade mesmo crescer mais e todas nós três aqui temos o mesmo propósito em relação ao Rio de Janeiro, que é essa visão do turista, de chegar aqui, de se apaixonar, que não é muito difícil, né? Mas quando tem essa ajudinha aí de algum insider, de algum local, isso fica muito mais fácil para a pessoa que está vindo de lá para cá. Então, muito obrigada, meninas. Olha, eu fiquei emocionada. Obrigada a você, Obrigada. uma delícia de papo. Obrigada. muito Incrível, obrigada. viu? Gente, muito obrigada. A gente fica aqui com mais um episódio incrível do Pode Viajar Comigo. Um beijo e até a próxima.